na Epístola de Judas. Nós estamos fazendo, esse estudo expositivo desde o ano passado. Essa epístola de tantos conteúdos, de tantos ensinos que ela nos propõe. E talvez hoje, como os demais, seja bem oportuno mediante aos eventos que se sucederam tão próximos de nós. E a despeito de ser próximo ou distante, eu vejo que um servo do Senhor, ele tem misericórdia daqueles que estão sofrendo e que sofrem, Abraão, ele suplicou por Sodoma e Gomorra, uma cidade tão ímpia, tão afundada em iniquidade. Ainda assim, Abraão, ele suplicou pela misericórdia de Deus acerca de Sodoma e de Gomorra. Judas capítulo 1, versículo 11, unicamente esse verso, diz assim no Santo Livro, todos, amém? Amém. Judas capítulo 1, versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá, ou dependendo da tradução, de Coré. Amém, amados? Até aqui, tenha vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Por que eu disse que talvez esse seja tão oportuno, tão pertinente, mediante aos eventos que se sucederam tão próximos de nós, tal qual o evento que sucedeu aqui na Barbuda, próximo à casa do Glaucio, no evento que sucedeu na casa da nossa irmã, próxima na casa da nossa irmã Elane, irmã Terezinha, Henrique, Marcelo, enfim. Tantos eventos, amados, tristes, que assim, eu sou um homem bem sensível, Eu sou bem sensível quanto a isso. Eu lembro também quando aconteceu um fato em Caxias, onde uma menina muito bonitinha, muito linda menina, ela foi morta por uma bala perdida, e eu chorei copiosamente pela morte daquela menina, se colocando no lugar daquele pai olhando para minha filha. Então eu chorei copiosamente. E esse evento que sucedeu próximo à casa de nossos irmãos daqui, lá em Guapimirim, foi um desses eventos que assim me chocou bastante. E aí vem outro evento sucessivo na Barbuda, também envolvendo o núcleo familiar. E o texto de Judas diz que, ai deles, Judas começa dando um ai de negação, um ai de pesar, um ai de juízo, um ai de condenação. O espírito de Judas, quando ele começa a monografar, quando ele pega a pena, o papiro, um pote de tinta e senta, e ele começa a monografar, quando o Espírito Santo inspira Judas para ele escrever ai deles, o primeiro sentimento que eu sinto no tom da escrita de Judas é o sentimento de tristeza. De tristeza. Por quê? Porque certamente esses apóstatas, os falsos profetas, os cristãos que estavam se desviando de alguma maneira, eram pessoas do núcleo social deles. Eram pessoas, meu querido irmão amigo, que certamente eles conheciam. Eram pessoas que eram da cidade, do bairro, da rua, do núcleo social deles. Então, quando Judas começa a escrever, o sentimento de Judas é o sentimento de tristeza de ver essas pessoas entrando no caminho de condenação. Porque, por exemplo, nós aqui conhecemos pessoas que apostataram na fé, mano. Pessoas que voltaram atrás, pessoas que se desviaram. E o poder que o pecado tem de se manifestar, causando tamanha destruição, começou num núcleo familiar, num seio familiar. Começou na primeira instituição da face da terra, que é a família. E nós vimos nesses últimos dias a degradação da família. Jesus Cristo, ele profetizou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Foi uma profecia de Judas.
E eu disse hoje no meu trabalho lá, que não adianta a gente pestanejar, ou orar, ou suplicar, e nós devemos fazer isso. Suplicar, orar, interceder, se colocar diante do Senhor, como Abraão fez. Mas a profecia vai acontecer, amado. A nossa oração não é para mudar a profecia, a nossa oração é para mudar o coração dos homens. A nossa oração tem que ser para que o Espírito Santo entre nos corações e quebre esses corações de pedra. Transforme esse coração iníquo, que vai se endurecendo, se embrutecendo, ficando rígido, fechado para a voz de Deus. Por quê? Porque tanto Adão quanto Eva, eles tinham a ciência dos mandamentos, eles tinham a ciência da palavra de Deus, eles tinham contato com a natureza divina de maneira direta, e ainda assim, pela dureza de vossos corações, eles se fecharam para a palavra de Deus. Consequência disso, distanciamento do relacionamento íntimo com o Criador. Deus, quando percebe a queda do homem, ele faz o primeiro sacrifício dando menção ao que ele faria lá na frente. Apocalipse diz que o cordeiro foi emolado, morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o evangelho é eterno. O plano da salvação, o plano redentivo, ele é eterno. Deus, ele vai lá e mata um animal e veste tanto Adão quanto Eva com as peles desse animal, demonstrando ali o que ele faria. Ele matou um animal justo, que não tinha nada a ver com o problema de Adão e Eva, e cobriu a vergonha, o pecado de Adão e Eva. Tanto Adão quanto Eva ensinaram seus filhos, amor. Ensinaram Caim e Abel acerca do sacrifício a Deus, acerca da obediência a Deus, acerca da fidelidade a Deus, que assim Deus se compadeceria deles. Mas parece que Caim não deu ouvido, parece que Caim não deu atenção, e aí Judas começa com essa nota de pesar. Ai deles. Toda vez que você vai na Escritura, e eu já ensinei isso aqui para vocês, sobre o princípio de primeira menção, toda vez que você vai na Escritura e você procura ai, ele sempre vai estar interligado com condenação, com juízo, com um caminho que vai levar a uma perdição. Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4, ele diz: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Está falando de apostasia, está falando de blasfêmia contra o Espírito Santo. A apostasia, mano, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Isaías, ele fala: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade. É uma nação pecadora, mas carregada de iniquidade. Ou seja, conhece a palavra, mas transgride a mesma. Apocalipse, capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então, João, ele olha o caminho da grande Babilônia e ele fala: ela vai ser subjugada, ela vai ser destruída. Então nós vemos que esse caminho de apostasia, de dureza de coração, de alguém que não dá ouvido à palavra de Deus, é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Vejamos a palavra que o próprio Senhor disse acerca desse ai de juízo. Abra comigo Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23, 13 diz assim: todos, amém?
Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens ao reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoreis as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Só uma paradinha aqui. Você lembra da pregação que eu trouxe domingo? Que Moisés, ele fala do pecado do povo, que foi o pecado de idolatria, que eles construíram um bezerro de ouro. Lembra no texto que Moisés ele fala que eles pecaram grande pecado para com o Senhor? E eu comecei a mudar esse meu conceito um pouco de não existe pecadinho e pecadão. Existe, amado. Existe. Logicamente que pecado é pecado e nós nascemos em pecado. Mas a diferenciação entre pecados, e aqui nós vemos mais uma vez Deus falando que eles vão sofrer mais rigoroso juízo, porque o pecado deles é diferente. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer prosélito, e depois de o teres desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Está notando, amado, a violência das palavras de Cristo? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezeis o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens. Olha isso aqui, amado. Exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associávamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Para aqui um pouquinho. Você já ouviu pessoas falar assim, como pode o povo daquela época ter andado com o próprio Cristo e ainda assim ter negado? Era esse o sentimento deles, amor. Era esse o sentimento dos escribas e dos fariseus. Eles falavam, se a gente estivesse no tempo dos profetas, jamais a gente faria isso. E quem que eles mataram? Mataram o próprio Senhor. Ele falou, se a gente estivesse no tempo de Elias, de Eliseu, de Amós, de Naum, a gente não mataria eles. Mas eles mataram pior, eles mataram o próprio Filho de Deus. Então eu sou muito grato de ter nascido no tempo em que nasci, mas não tenho saudosismo. Eu queria ver o Márcio abrir, eu queria ver Elias, eu queria estar no tempo de Eliseu, no tempo de Cristo,
de João Batista, não. Deus permitiu que eu viesse nesse tempo, nessa era. Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapais da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outro deles, aí Cristo já revela isso, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o quê? O altar. Então Jesus, ele expôs o coração daqueles homens. Jesus falou: vocês não lembram de quem vocês mataram? Entre o santuário e o altar? Vocês não lembram de Abel? Vocês não lembram de Zacarias? O coração de vocês é como um sepulcro. Para os homens está bonito, lindo, belo. Mas quando é exposto a verdade da essência de vocês, é podre, é fétido, cheira mal. Então Judas, ele começa falando sobre isso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Amados, nós de alguma maneira fomos ensinados pelos nossos pais e somos ensinados pelo próprio Espírito do Senhor. A grande questão é: como está a nossa atenção a esses ensinamentos? Adão aprendeu do Senhor e Eva aprendeu de Adão, que tinha aprendido do Senhor, e ambos foram ensinados pelo próprio Deus, e ainda assim não deram ouvido à voz do Senhor. Aí Caim e Abel vêm e sabem, têm a informação da ruptura que houve entre os pais e o Senhor, e os pais ensinam a ele a sacrificarem a Deus. Mas Caim, ele percorre um caminho diferente do ensinamento dos pais. Caim, ele percorre o caminho da desobediência. E eu noto, amado, eu percebo que nós temos conhecimento demais e prática de menos. De alguma maneira bem sutil, bem subjetiva, nós trilhamos esse caminho de desobediência. Eu digo a igreja de um modo geral, a igreja Brasil, ou a igreja mundo, nós trilhamos esse caminho de desobediência. Como o próprio Paulo Júnior diz, que o censo diz isso, né? Que o Brasil hoje é um país, basicamente hoje, cristão, ultrapassou o catolicismo. Mas cadê a mudança, mano, da sociedade? Cadê a alteração através do comportamento? E isso eu digo pela minha própria existência. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático para vocês. Quem estava na reunião de oração aqui sabe que eu orei incessantemente, oro sempre pelo nosso país, pelo estado do Rio de Janeiro e pelo meu bairro e pelos meninos do tráfico. Quem estava aqui sabe que eu supliquei sobre isso, e eu suplico sempre sobre isso. Na terça-feira eu orei sobre isso, orei pelos meninos do tráfico, pelos pais deles, pelas mães deles que perdem sono. Sabe o que aconteceu na segunda-feira? Operação policial. Um menino que eu vi passando em frente à minha barbearia de pistola, por isso meu coração se condoeu de orar, foi morto. Com tiro de fuzil no peito. Eu vi a foto, o rapaz me mostrou. Aí eu olho aquilo dali e me vem: será que só a oração é suficiente? Será que eu poderia fazer mais? Ou será que a igreja que está instalada na Lagoa, no meu bairro, qual a relevância que essa igreja tem naquela sociedade ali? Por quê? Porque o pecado está avançando, mano. Martin Luther King, ele diz: o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons.
Então o que me assusta não é o garoto de pistola, não é o menino de fuzil não, mano. Não é a menina de 12 anos, 13 anos, de barriga grávida e vai ser mãe com 14 anos. Não é isso que me assusta. Eu sei que isso vai acontecer. O que me assusta é a inércia da igreja. O que me assusta é o comodismo da igreja. O que me assusta é o caminho de desobediência da igreja. É isso que me assusta. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu orei ontem por esses jovens. E hoje eu estou vendo esse garoto morrer. Aonde eu estou falhando? Eu me coloquei na jogada. Porque esse garoto ele entrou por esse caminho de desobediência. E o salário do pecado é o quê? Espiritual e física. Morreu, amado. Infelizmente, o caminho da desobediência de Caim, ele é extremamente atual em nossos dias. Como disse, Caim e Abel foram instruídos que o sacrifício a Deus ele é estabelecido por meio de sangue. Qual foi a oferta de um e de outro? Vocês lembram? As primícias do quê? As primícias do quê? Um, na verdade, trouxe a primícia. Caim não levou primícia. A Bíblia diz, a cabo de dias. Ele lembrou que tinha que oferecer a Deus. Ele lembrou que tinha que sacrificar. Em algum determinado dia, em algum momento. Mas o irmão dele, nas primícias, já tinha oferecido. Deus recebeu de Abel. Porque Abel entendeu que Deus é o primeiro. Quando Caim percebe que Deus não é o primeiro na vida dele, ele fala, eu vou oferecer, mas oferece o resto. Mas o resto de quê? Qual foi a oferta dele? Vamos lá? Abre a Bíblia aí. Quem achar pode falar, quem achar pode ler. Eu já dei a dica falando de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quem achar pode falar. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, em oferenda ao Senhor. Produto do quê? Do solo da terra. Continua. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. As primícias da gordura do quê? Por que Deus recebeu a de Abel e de alguma maneira rejeitou a de Caim? Porque, eu disse, ambos foram ensinados que o sacrifício ofertado a Deus é por meio do sangue, que aponta para Cristo, que aponta para o sacrifício de Cristo. Deus ele matou um animal, tirou a pele do animal e cobriu Adão e Eva. Adão e Eva certamente ensinaram a Abel e a Caim. Abel, quando ele vê as primícias das ovelhas, ele fala, essa aqui é para o Senhor, essa aqui pertence a Deus. Ele vai lá e sacrifica um animal e oferta essa gordura ao Senhor. Abel, ele lembra, Caim, ele lembra que tem que oferecer a Deus, e ele pega fruto da terra. Ele pega mamão, chuchu, cebola, pepino e podres, porque acabam de dias, né? E ele oferece a Deus. Lembra de Malaquias? Malaquias fala? Oi? Lembra de Malaquias que Malaquias fala? Pega essa oferta de vocês e leva o governador de vocês para ver se eles vão aceitar. Ou seja, as nossas contribuições que eu falo de modo geral, tudo, ok? Dinheiro, oração, tudo, culto, tudo. As nossas ofertas a Deus, geralmente, amados, são cruentas, são a cabo de dias, são desleixadas. E Deus, ele olha e ele não recebe, amado, porque Deus não é mendigo. Deus não está mendigando obediência. Deus não está mendigando a fé. Ele quer a obediência fiel a Ele, amado. Então, nós percebemos que o sacrifício é por meio do sangue de Cristo Jesus. Hebreus 9, 22 diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, não é com fruto, é com sangue.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado de Caim só seria perdoado, coberto, se ele oferecesse um sacrifício de sangue, apontando para Cristo. Ele viu seu irmão fazer isso, mas ainda assim, ele quis fazer o sacrifício do jeito dele. Esse é o problema da igreja brasileira. A igreja brasileira, meu querido irmão, ela quer oferecer para Deus o culto do jeito dela. Vou colocar fumaça, porque no baile tem fumaça, eu coloco fumaça. Vou colocar a igreja de preto, porque no baile, no clube, tem preto. Então vou botar preto. Então a gente vai copiando o mundo e oferecendo para Deus esse tipo de sacrifício, querendo que Deus aceite. E a gente não enquadra o nosso culto a Deus, a nossa oferta a Deus, de acordo com o que está prescrito na lei. Vou ler de novo Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, segundo a Bíblia, a palavra, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Cristo fez isso por nós, irmão. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Amados, nós devemos mudar o nosso caminho, para a gente não percorrer o caminho de Caim, porque o caminho de Caim ele é sutil, Jorge. Ele é bem sutil, ele é bem perene. Pode perceber, todo apóstata, ele vai se desviando sem se perceber. Quando ele se percebe, ele está fora. Mas acontece uma coisa no caminho do apóstata, que é perigoso para nós, o quê? O orgulho. De voltar atrás. De se retratar. Esse que é o grande perigo, amor. Esse que é o grande perigo. Antes de passar para esse ponto, falando acerca aqui de nossos sacrifícios, nossas obras, até porque está sendo gravado, e logicamente, nós não somos salvos por essas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Ele fez, amor. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Mediante aquilo que Ele fez, nós fazemos em forma de obediência e gratidão a Ele. É por isso que nós fazemos. Nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. Amém? A guisa de referência, Efésios 2, 1 a 10, 1 de João 1, 5. Se alguém quiser ler, leia para mim, por gentileza, alguém esse texto aí. 1 João 1, 5 a 10. 5 versinhos, rapidamente. Quanto? 10? Isso. Primeira epístola de João. E a mensagem que dele ouvimos e te pregamos é esta: Deus é a luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas... Se afirmamos o quê? Temos comunhão. Continua. Mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos o quê? Comunhão uns com os? Caim rompeu a comunhão com seu próprio irmão, hein? Rompeu. Por que ele rompeu? Porque ele não tinha comunhão com Deus. Continua. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Se afirmarmos. Lembra que, olha só como é que o caminho, olha como é que o caminho de Caim foi progredindo. Lembra? Ele foi ensinado pelos pais, ele foi ensinado por Adão, ele foi ensinado por Eva, ele viu a oferta do irmão, e ainda assim ele falou: eu vou dar a oferta que eu quero. Eu vou dar a oferta no tempo que eu decidi dar. E ele vai lá e faz. Por quê? Ele não se sente pecador.
ele não percebe que o que ele está fazendo ou irá fazer é errado. Antes dele fazer, Deus repreende ele ainda, antes dele matar seu próprio irmão. Então note a misericórdia de Deus. Fala, você não perdeu o pastor, esse dia eu li esse dia. Eu não entendi esse versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos, no caso, chama o Senhor de mentiroso? Isso aí. Isso. Porque o Senhor afirma isso. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, eu chamo Deus de mentiroso, ao invés de me reconhecer como mentiroso. Entendeu? É isso que o texto quer dizer. Então, quando ele está progredindo nesse caminho fala de progresso, fala de percurso, fala de destino. Quando ele está avançando e Deus está vendo, ele já feriu o princípio que o pai e a mãe falou. Ele está ferindo o princípio da observância. Ele viu o que o irmão fez e eu recebi. E isso ele viu que eu recebi do irmão, não aceitei o dele. Ele se irou. Ele se fechou, irou. Aí olha o que Deus vai falar para ele, ó, Gênesis 4, coloca o endereço, vai lá. Gênesis 4, 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, se fizer o que é correto, se fizer o que está prescrito, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus advertiu ainda ele. Deus falou para ele: olha só, faz o que está correto, faz o que eu aceitarei, faz da maneira certa que eu vou te receber. Se arrependa dos seus pecados, que haverá perdão para você. Reconhece o seu erro, que eu vou de fato te perdoar. O pecado está batendo a porta do seu coração e ainda assim você está se blindando. Por que você se irou? Por que caiu o teu semblante? Por que você ficou diferente com o teu irmão? Aí o orgulho, diga-me. A interpretação que eu tinha no se bem procederes no excesso será aceito, é que eu acho que a conduta de Caim e Abel antes do sacrifício, a de Abel era uma e de Caim era outra. Sim, então sim. eu acho que levou Deus a aceitar a oferta de Abel era a vida que ele tinha antes da oferta. Não adiantava você oferecer sacrifício e não ter uma vida de conduta de fidelidade a Deus. Sim, é isso. Porque Deus, ele não quer a oferta em si, ele quer o ofertante. Fala. Porque quando começou a ler, eu peguei para ler aqui também, mas aí no começo vai dizer que, cadê? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Sim. Abel pastor de ovelhas, ele ofereceu daquilo que ele, no caso, trabalhava, cuidava. Já Caim não, ele era lavrador da terra. Essa de não diferença de função, sim, mas essa do Senhor aceitar mais uma do que a outra não foi, como o Igor falou agora, por causa da maneira pela qual ele ofertou. Do coração. Do coração. Porque se fosse de coração, ainda que fosse fruto da terra, ainda que fosse, o Senhor aceitaria. Porque então, praticamente no fruto da terra ele dizia: peço, ele poderia ficar melhor, fruta melhor, tudo que estivesse melhor. Sim. Ele não poderia pegar esse segundo melhor. Agora, lembra, na lei também tinha vários tipos de sacrifício para determinadas circunstâncias. Tinha rolinha, tinha bode, tinha touro, tinha ovelha, tinha tudo. Para remissão de pecado tem que ser derramamento de sangue. Mas nessa demanda, de gratidão não foi? isso. Nessa demanda, se o coração dele, em primeiro lugar, estivesse o Senhor iria aceitar. Deus iria receber. Não foi a qualidade de oferta, foi a falta de obediência. Deus quer qualidade na oferta, não quantidade, qualidade. A gente vê, observa. Porque o negócio era o coração. Note que no texto diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, não está escrito assim? Então Deus, ele recebe o ofertante em primeiro lugar. Exemplo, antes de qualquer um de nós aqui depositar qualquer recurso aqui, Deus, ele recebeu primeiro o nosso coração, depois o recurso, porque o recurso não é para Deus, amado. Deus é dono do ouro e da prata. Quem precisa de dinheiro aqui? Nós, amado. Dinheiro é para funcionalidade do tempo, para pagar a luz, para
tivermos essa sensibilidade de, em primeiro lugar, amar o Senhor e o próximo como a nós mesmos, não adianta ofertar. Porque o nosso coração não vai estar naquilo dali. Então Deus, ele não está nem aí, a gente está perdendo dinheiro. É igual quando o senhor está sentado na sinagoga observando aquelas pessoas depositavam no gasofilácio. Ele fala que aqueles homens depositavam aquilo que estava sobejando, estava sobrando. Mas aquela viúva não, ela depositou tudo que ela tinha. No caso, ele viu primeiro o coração dela. De coração mesmo. Agora o pessoal não, tá? Sobrou isso aqui, eu pegava e botava. Tá lá. O fariseu, o sacerdote, o sacerdote não pode falar que eu não ofertei. Eu ofertei. Mas qual é a qualidade dessa oferta? Eu não lembro onde está agora, mas tem aquela passagem que Deus pergunta ao povo, ao sacerdote, que estão fazendo sacrifício dos animais, e pergunta: quem requereu isso de vós? Jeremias, se não me engano, fala Eu isso. não lembro de dar, mas Deus requeriu que Deus realmente na lei. Mas, tipo assim, fala: eu não requeri isso desse jeito, para a vida de vocês desse jeito. Isso. Lembra do jejum também, se não me engano, de Isaías 59? Nesse jejum que eu quero de vocês. Porque eles ficavam contristados, ficavam com fome, caramujo, chupado. Senhor, vocês não jejum. Mas o coração duro, não perdoava ninguém, não tinha misericórdia de ninguém. Aí Deus falou: não é isso que eu quero de vocês. Estão ficando com fome à toa. Fala, Liz. O que você quer, Liz? Qual o texto que você quer citar? Então, note, amados, que o orgulho tomou o coração de Caim. E o orgulho, ele é violento. Provérbios 16:18 diz: a soberba procede à ruína, a altivez do espírito procede à queda. Tiago 4:6 diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os orgulhosos, amados, não reconhecem a suficiência do sacrifício de Cristo. E eles acham que as suas obras vão justificá-lo. Se eu não me engano, Gálatas 16 diz que, Gálatas 2:16 diz que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Então, pelo fato de eu ser salvo pela fé, por meio da graça, não por meio das obras, eu faço porque sou. Eu faço porque sou. Não faço para ser, faço porque sou. Prego porque sou, canto porque sou, oro porque sou. Não canto, não prego para ser. Faço porque sou. Lembra do salmista? Crie por isso? Falei, amado. Mas os orgulhosos não. Os orgulhosos fazem para ser reconhecido. Lembra das orações? Dos fariseus, dos hipócritas? Eu não sou como esse lixo que está aqui. Esse miserável que está do meu lado. Só falta apontar, mano. Está orando aqui. Deus, eu não sou como esse miserento. Eu dou o dízimo de tudo. Eu oro. Eu jejuo. A minha cara, Deus. As orações. Oram nas praças para serem ouvidos. É o tipo de gente que eu estava falando hoje com uma irmã que estava lá, foi levar seus filhos para cortar o cabelo. É o tipo de gente que entra numa igreja hoje, amanhã está de calça social, chinela havaiana e blusa social até aqui, mano. E nada contra, mano. Se entrou numa congregação e lá é a doutrina dessa congregação, que submeta. Submeta. Mas o que eu critico é, o cara entra hoje nessa igreja, tem uma emoção em algum culto, por algum motivo, algum tipo de indução, ele entra hoje, ele já deixa o bermudão, bota a calça social, bota a blusa social até aqui, num sol de 40 graus, e está com Bíblia embaixo do braço o tempo todo. De preferência uma Bíblia com a sua aqui, patocão de Bíblia. E anda o tempo todo com essa Bíblia. Passa 2 meses, 3 meses, aquela mesma pessoa que estava andando com a Bíblia para baixo para cima, está bebendo, fumando, xingando palavrão de novo, está rebolando o baile funk. Então teve conversão? Não teve conversão, mano. Teve emoção. Então, mano, essas pessoas se fecharam para Deus e para o seu espírito e para a sua palavra. E o orgulho é perigosíssimo quanto a isso. Nós devemos, amados, confiar plenamente, exclusivamente no sacrifício de Cristo. Quero ler esse texto aqui para vocês, aqui, para a gente prosseguir. 1 Coríntios 1:17 em diante.
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Olha a palavra de Paulo. Para nós que seremos o que somos. Somos salvos. Somos salvos. É o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é a cruz de Cristo. Prosseguindo nossa linha de raciocínio. Caminho de Caim. Orgulho, endureceu, embruteceu-se. Para a repreensão, para o ensino dos pais, para o exemplo do irmão, para a repreensão do Senhor. E agora ele avança no pecado, ele avança na sua iniquidade. Ele comete o primeiro homicídio da face da terra. Todo homicídio, amado, ele tem um espírito de Caim. Espírito de Caim. Todo homicida. Agora, detalhe que eu percebo aqui. Você já reparou que todo homicídio, vamos botar aí 80% ou 85%, todo homicídio não é de estranho para estranho, é de conhecido para conhecido? Você já reparou? Geralmente os homicídios, quando é um assalto, ok, é diferente, que é o latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Mas homicídio em si, a maioria é entre conhecidos, se não familiares. Porque geralmente o espírito homicida é relacional, ele é de cunho próximo, é de proximidade, é de cunho familiar, é alguma rixa, alguma inveja, algum sentimento de ira que causa o homicídio. Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aqui, olha essa fala aqui de Deus. Aqui eu noto mais uma vez a misericórdia de Deus, Levi. Porque Deus sabia-me que Caim tinha matado Abel. A mesma coisa que ele fez com Adão, ele fez com Abel. Comeste do fruto que eu disse para não comer, foi a mulher que me deu. Aí ele chega para Abel, para Caim, e ele fala: onde está Abel, teu irmão? Aí ele diz: não sei, sou guardador do meu irmão? Claro que sim, amado. Nós devemos proteger um ao outro, nós devemos guardar um ao outro, nós devemos estar um do lado do outro. Ele fala: não sei, claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? Deus insiste com ele. Deus insiste com ele. Onde está teu irmão? Não sei. Sou guardador do meu irmão? E Deus disse: o que fizeste? Aí ele não responde. Deus continua: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus insistiu com ele até que ele confessasse, mas ele não confessou. Ele não confessou. Fala do tipo de gente, amados, que primeiro mata seu semelhante, mata seu semelhante, alguém de sangue. Pastor, diga. Nesses dois versículos que você falou em Abel e Caim, e em Adão também, Deus procura os dois, mesmo sabendo que eles são pecado, né? Você vê que no meio ele procura os dois. Lá procura Adão, né? Adão, depois procura Caim para saber. Mesmo assim ele não procura. Mesmo assim, eu vejo a misericórdia de Deus é muito grande, amor. Deus ele ficou insistindo com Caim até que ele confessasse: Senhor, matei meu irmão. Deus, eu me irei. Eu não dominei o que tu disse para me dominar. A ira, a raiva. Eu matei meu irmão, mas Senhor, me perdoa. Deus perdoaria, amado, eu acredito. Deus perdoaria. Mas ele permaneceu obstinado para fazer aquilo. Você já viu gente que é teimosa? Insiste com aquela mesma coisa? Insiste com o pecado. Exemplo, sabe que fumar dá câncer pulmonar. Vai no médico, já tem um problema.
Aí vai no médico, estou me sentindo muito bem, não, vai no médico. O médico fala, pô cara, tu fuma há quanto tempo? Ah, já fumo uns 10 anos, cara, teu pulmão já está com uns 45% tomado. Mas se você parar agora, daqui talvez a 5, 10 anos, seu pulmão limpe, com atividade física regular, com uma boa alimentação, seu pulmão vai limpar. Aí sai dali, aí vem a abstinência. Só um cigarrinho, diminui pelo menos. Não para não, diminui. Aí ele vai lá e persiste Pastor, no erro. eu já ouvi pessoas falando que vão no médico, aí o médico fala isso, depois encontra o médico fumando. Como é que ele vai acreditar na pessoa que está cometendo o mesmo erro? Aí que está. Não basta, aí entra aí o que você está acabando de dizer para a gente. Não basta conhecer a lei, tem que praticar a lei. É o que Jesus nos ensina. Tiago nos fala: não sejais ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. É o que Jesus nos falou. Todo aquele pois que escuta essas palavras é prudente. O médico estudou medicina, ele sabe os efeitos devastadores da nicotina, mas ele dá essa dica para o fumante e ele sai dali rapidamente no intervalo do consultório, encosta do lado e ó. Aí o paciente passa, ué doutor, o que é isso, doutor? Tu acabou de falar para mim que... eu sei, tudo bem, cara, mas, cara, isso daqui é problema meu, entendeu? Faz esse negócio aí que você vai se dar bem. Eu já fumo já há muito tempo, então estou muito nervoso, trabalho esse negócio de plantão, vai dar todo tipo de desculpa, mas não muda. Todos nós damos várias desculpas para nossos pecados, mas não muda. Você vai evangelizar um traficante qualquer, você vai falar para ele, vai dar várias desculpas. Não, eu devo a boca de fumo, não, já estou muito envolvido, não, já matei fulano da facção tal, não, já tenho um problema com a polícia tal. Cara, sai. Esse teu caminho é um caminho de morte. Ele vai dar várias desculpas, mas não quer fazer a mudança, a conversão. Fala de gente obstinada. Obstinada. E esse tipo de gente, eles acabam matando seus semelhantes. 1 João 3,9 em diante diz: qualquer que é nascido de Deus não vive, olha isso aqui, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver, olha como é que o texto diz, não pode viver pecando. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver pecando, mano. Quem de nós aqui pode dizer que a gente não falha, mano? Nós falhamos, invariavelmente a gente dá um deslize. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, olha aí, e não é de Deus, porque é esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram mais que a de seu irmão justas. Então os hereges da fé, mano, eles não só matam fisicamente alguns, eles matam espiritualmente muita gente. Porque uma coisa é eu me desviar, outra coisa é eu levar pessoas junto comigo. Esse é o grande problema. Então aqui, amado, eu entro aqui na nossa conclusão. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. E não deu nem tempo aqui de falar desse aqui, ó, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Depois aqui nós fazemos um outro estudo para talvez abordar os dois, não um só, mas os dois, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim, além da desobediência, além do orgulho, é o caminho da impenitência, ou seja, ele persiste no erro. Ele não muda, ele não para, ele prossegue, ele caminha, porque o orgulho não deixa voltar, gente. O orgulho não deixa voltar. Essa semana, que dia que eu fui a pé lá para Barbearia para pegar a bicicleta? Acho que foi terça-feira, né? Terça-feira. E a bicicleta estava lá na barbearia, lá, uma outra bicicleta que eu tenho, uma Beat, aquela preta do
cilinhãozão, não tem? Tem uma bicicleta com o cilinho altão, Elane nunca anda naquela bicicleta. O cilinho vem aqui na altura do ring light. Aí quando eu vou para o trabalho com ela, os caras falam, pô, essa bicicleta não é para prestar ninguém não, né? Tá aí, se conseguir andar. Aí eu fui buscar essa minha bicicleta. Para me buscar, para me voltar com ela para casa, eu tive que ir a pé para o trabalho. E aí, amado, não tem aquela coisa que uma curva na rua assim, eu vindo nessa reta, e esse meu irmão, ou era irmão, vindo nessa rua aqui, a gente bateu de frente, amado. A gente bateu de frente. Essa pessoa que já cansou de evangelizar comigo, já expulsamos demônios junto, pregamos junto em vários lugares, e hoje essa pessoa se desviou da fé. Bati de frente com ele. Aí ele olhou, fechou o semblante, baixou a cabeça e continuou. Aí meu coração, sabe como é que você fica? Mal dele? Caraca, será o que ele está pensando agora? Será que ele não lembra dessas experiências que nós tivemos, amor? Será que ele não lembra? Será que ele ainda abre a Bíblia? Será que ele não se questiona? Mas eu penso que o poder do orgulho é tão violento que não deixa a pessoa voltar atrás. Porque tem que se humilhar, mano. Tem que se humilhar. E se humilhar para o ser humano, às vezes é muito difícil. É muito difícil. Você se humilhar, você expor a sua fragilidade. É muito difícil, mano. E isso acaba criando uma insensibilidade ao pecado já cometido. A pessoa fica insensível mais. Ela comete pecado, mas já não sente. Ela fala um palavrão, mas aquilo já passa batido, já não tem mais aquele pesar. A pessoa já não... Ela vê um vídeo pornográfico num grupo de WhatsApp que é mandado para ela, mas ela já não tem mais aquele filtro de santidade. Porque ela já está insensível. Ela já está neutralizada pelo pecado. Ela já está num caminho de perdição muito alto. E para fechar aqui e nós orarmos, se algum irmão quiser agregar, amados, nós temos que ter periodicamente um filtro de como está o nosso caminho diante de Deus, de como nós estamos ofertando a nossa vida a Deus. Torno a repetir, Deus não quer a nossa oferta, Deus quer o ofertante. Deus nos quer primeiro, para depois receber aquilo que nós podemos oferecer a Ele e à sociedade, à igreja, aos irmãos. E eu fecho aqui lendo esse texto aqui, muito pertinente, de Davi, Salmo 51, versículo 1, diz assim o Santo Livro: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Por que Davi ele fala de iniquidade? Ele não fala simplesmente de pecado, porque ele percebe que ele sabia da lei e ele quebrou a lei. Iniquidade é quebra da lei. Ele fala: Deus, eu não só pequei, eu quebrei a lei, eu feri, eu transgredi a tua palavra. E purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, e para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Até aqui. Com espírito o quê? Voluntário. Ou seja,
adorador não mecanizado, não religioso. Faça de mim alguém que seja guiado pelo teu Espírito. Alguém que vai dar glória a Deus, não porque alguém pediu, mas porque tem um coração voluntariado a adorar. É alguém que se oferece para abrir um culto, para fazer uma oração, não porque ninguém pediu, mas porque ele sente essa necessidade de evangelizar, de pregar, de falar da palavra, de ofertar, de contribuir, de fazer alguma coisa. Por quê? Ele quer ter um coração voluntário, um espírito quebrantado a Deus, um espírito que tem alegria. Você já percebeu quando você está alegre? Não, você faz, quando você está alegre, você vira um giraia, meu irmão. Você faz tudo com alegria, com espontaneidade. Você não vai para o trabalho, nossa, tem que trabalhar de novo, hoje é segunda-feira, caraca. Não, meu irmão, quando você está alegre, você vai. Hoje é segunda-feira, maravilha, o céu está azul, o céu está azul, glória a Deus, vou trabalhar, vou produzir, vou me relacionar, vou criar uma oportunidade de evangelizar, de falar da palavra. Por quê? Você está alegre, irmão. Agora quando você está batido, você está triste, tudo é ruim, tudo é mal, tudo não vale. Então Davi fala, Deus, eu preciso dessa alegria da salvação, eu preciso ter esse coração voluntarioso para com o teu reino e a tua palavra. Que nós possamos ser esse tipo de gente, amado. Em nome de Jesus. Alguém semelhante a Abel, não como a Caim. Viu os passos dele, a progressão? Que a gente possa aprender o que Judas quis nos ensinar. Amém, irmão? Coloquemos-nos de pé, em nome de Jesus. Meu diabo vai cantar um hino. Vamos orar.